Vamos abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Santo Deus. Então nós estamos aqui diante de uma passagem muito importante das Santas Escrituras, como todas as demais são importantes, mas nós precisamos atentar para este versículo nesta manhã, porque ele vai nos trazer muitas coisas importantes para a nossa vida. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Ele vai tratar da escatologia do Novo Testamento. Ele vai trazer à tona as profecias dos últimos tempos acerca da volta do Senhor Jesus aqui na terra, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, a princípio, Deus já começa falando aqui que é bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado quer dizer feliz. E quando Deus fala de felicidade, Ele não está tratando da felicidade que o mundo costuma proclamar. A felicidade do mundo são apenas momentos felizes. Mas Deus está tratando aqui de uma verdadeira felicidade. Aquela felicidade que quando nós encontramos o Senhor Jesus, quando nós nos encontramos com Ele, e nós nos convertemos a Ele, nós encontramos a felicidade que a gente sempre sonhou, que a gente sempre buscou. Nós encontramos nos braços do Senhor Jesus Cristo. E um outro ponto importante que a gente precisa prestar atenção é na importância de nós termos o hábito de ler as Santas Escrituras. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias e muitas vezes, porque do mesmo jeito que o nosso corpo material físico, ele necessita de alimento para a sua sobrevivência, assim também é o nosso espírito. Ele precisa de alimento e o alimento do espírito é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos lendo, quando nós estamos ouvindo, nós estamos ali nos alimentando da palavra de Deus. O nosso espírito ele está sendo fortalecido pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus. E é exatamente por isso que nós vamos à igreja. No culto, nós estamos ali para nos alimentarmos espiritualmente da palavra do Senhor Jesus, através da oração, através dos louvores que são entoados, através da exposição da palavra do Senhor Jesus. Então, são momentos em que nós estamos ali nos alimentando espiritualmente e nos fortalecendo. Então veja que existe aqui a importância de nós lermos e de nós ouvirmos. E pode-se agregar a isso aqui a questão de nós estabelecermos uma vida de oração com Deus e uma vida de jejum. O jejum está sendo esquecido em muitas igrejas hoje. Muitos lugares não pregam mais
que a igreja precisa se consagrar. Está proibido. Mas para nós recebermos as revelações de Deus, nós precisamos da oração, da prática do jejum e também da leitura da palavra de Deus. Veja que é um conjunto. Nós precisamos ler, nós precisamos ter uma vida consagrada no altar de Deus e nós precisamos ouvir a palavra. E depois de tudo isso, guardá-la em nosso coração. O salmista define muito bem isso, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Uma certa vez, Jesus estava pregando e uma mulher se levantou e começou a falar isso aqui. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Deus diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, glória a Jesus, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então veja que a prática de nós guardarmos a palavra de Deus é uma prática que vem desde o Antigo Testamento. Deus sempre ordenou ao seu povo que eles vivessem na prática os seus estatutos, tanto na Antiga Aliança como na Graça, no Novo Testamento. Então, a observância dos mandamentos, a gente não só lê, a gente não ser apenas um ouvinte esquecido, mas praticante da palavra. Nós precisamos procurar entender os mandamentos, qual é a essência de cada um dos mandamentos, e em seguida nós vivenciarmos eles na nossa vida cotidiana. Glória a Deus. Ele também fala na importância de nós observarmos as profecias bíblicas. Glória a Deus. Então, muitas profecias que falam acerca da volta do Senhor Jesus já se cumpriram, muitas estão se cumprindo em nossos dias e muitas ainda irão se cumprir em um tempo não tão longínquo. Ou seja, Jesus está se preparando para voltar, para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos estarmos prontos para o dia da sua volta. Então, eu quero mostrar aqui 3 sinais que irão anteceder a volta do Senhor Jesus e que estão se cumprindo a todo vapor em nossos dias diante dos nossos olhos. Glória a Deus. O primeiro se encontra na carta do apóstolo Paulo. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, esse aqui é um dos sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos
todos os dias no cenário em que nós estamos inseridos. Paulo profetizou há 2000 anos atrás que nos últimos tempos, ou seja, quando estivesse bem próximo da vinda do Senhor Jesus, um dos sinais que iriam anteceder a sua vida seria a apostasia. O que é uma apostasia? É um desvio generalizado da fé. Então nós vemos hoje muitas igrejas que estão apostatando da fé, estão se desviando do caminho, estão trilhando por uma vereda totalmente contrária àquela que Deus nos ensina na sua palavra. Ou seja, estão caminhando pela porta, entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho espaçoso, que é o caminho da perdição. Enquanto que Jesus nos ensina que nós devemos entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado e estreito. Glória a Deus. E Deus fala aqui nesse texto que nos últimos dias alguns iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, a demônios, e a doutrinas demoníacas. Glória a Deus. Então, o que é uma doutrina demoníaca? É uma doutrina que está enraizada no satanismo, né? Então você vê pessoas com doutrinas do tipo vassoura ungida, travesseiro de Jacó, pessoa ter revelações de noite, sabão em pó ungido, alga santa de Israel. Ou seja, são doutrinas diabólicas que vêm do satanismo, e a história revela que essas doutrinas surgiram dentro da maçonaria, ou seja, dentro de uma seita satânica. E Deus avisou isso, e Ele está nos alertando que isso é um dos sinais que irão anteceder a volta de Jesus. E essas pessoas estão abandonando a palavra de Deus e estão seguindo caminhos que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente vê muitas aberrações entrando dentro das igrejas evangélicas. É lógico que não são todas as igrejas, mas infelizmente uma boa parte delas estão andando completamente no caminho tortuoso e longe da presença do Senhor Jesus. Então, os espíritos enganadores estão enganando estes líderes e eles estão seguindo doutrinas demoníacas, né, que vêm do mundo oculto e não das entrelinhas das Escrituras Sagradas. Um outro sinal que vai anteceder a volta de Jesus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 37 e 38. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem.
Veja que esse aqui é um sinal muito evidente do que vai acontecer próximo à volta do Senhor Jesus. Quando a gente analisa o texto lá de Gênesis, do capítulo 6, quando a humanidade ela atingiu o ápice da corrupção, a depravação moral humana, nós vemos que esta corrupção humana, ela provocou a ira de Deus. E Deus levanta Noé para avisar o povo, e ele ficou avisando as pessoas que Deus ia destruir a terra com um dilúvio, e as pessoas não acreditaram. Até o dia em que ele entrou na arca. Até aí, as pessoas estavam vivendo uma vida totalmente desregrada, totalmente maligna, e eles estavam vivendo normalmente, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os encerrou debaixo das águas. E Jesus disse que quando estivesse próximo da sua volta, este aqui seria um dos sinais que iriam anteceder a sua vinda. A humanidade entraria em um colapso total. Ela iria atingir o ápice da corrupção mais uma vez. E nós estamos vendo que esta profecia está se cumprindo a todo vapor. A gente vê que o amor entre os seres humanos esfriou. E esse esfriamento já está entrando até mesmo dentro das igrejas. Porque tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que conhecem a palavra de Deus, mas que não vivem a palavra. Pessoas que estão pensando que o mundo ele é normal. E aí tomam Santa Ceia, participam dos cultos, e o tempo vai passando e elas continuam da mesma forma. Pessoas que são escravas de ideologias satânicas, como por exemplo a ideologia do comunismo, que tem como o seu ídolo o diabo, e acham que está tudo legal, não tem problema nenhum. Basta simplesmente fazer aquela famosa oração hipócrita de arrependimento, que não é arrependimento, é só da boca para fora. Depois se levanta da Santa Ceia e vai praticar o mal novamente, o pecado. Ou seja, o amor está esfriando, o temor a Deus, a sua palavra, está se acabando. E as pessoas nem estão percebendo que Jesus está voltando. E do jeito que elas estão, elas irão queimar no fogo do inferno. Glória a Deus. Um outro sinal que vai anteceder a volta do Senhor Jesus se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo... Glória a Deus. 17, versículos 28 e 29. Deus diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre
consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Glória a Deus. Veja que aqui nós estamos diante de um outro sinal que está se cumprindo, uma outra profecia que está se cumprindo a todo vapor em nossos dias. O que era que estava acontecendo nos tempos de Ló, em Sodoma, Gomorra e em cidades circunvizinhas? Estava acontecendo a prática da sodomia, que é a prática anal. Ou seja, a humanidade, as pessoas daquelas cidades, elas se inflamaram em este pecado maligno da prática homossexual, de tal maneira que acabou provocando a ira de Deus. E Deus mandou que Ló avisasse, quando os anjos chegaram lá na casa de Ló, pediram que ele fosse avisar os parentes, as pessoas conhecidas. E ele avisou e eles zombaram dele. Até que Ló saiu da cidade. E quando ele saiu, Deus mandou fogo e enxofre e destruiu todos. Ficou só o pó. Então, as profecias que falam da volta do Senhor Jesus, elas são reais. E muitas pessoas serão pegas de surpresa, porque elas estão desconsiderando esses sinais. As pessoas, quando a gente fala da volta de Jesus, muitas vezes elas zombam dos servos de Deus que estão com a Bíblia na mão pregando o Evangelho. Elas não querem saber de servirem a Deus, de serem santos, de buscar a salvação de suas almas. Lógico que não são todas as pessoas. Existem pessoas que, quando a gente prega, elas observam, elas param, elas escutam, elas fazem perguntas. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas, e não são poucas, que blasfemam de Deus, zombam dos servos de Deus, quando a gente vai mostrar que na situação em que eles se encontram, Jesus volta e eles ficam. E aqui tem um outro agravante, é a questão da morte. Se nós morrermos sem Jesus, estaremos condenados. Então, quando o homem desce à sepultura, ele já desce ali julgado. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois disso, depois que descer à sepultura, o que vai restar é o juízo de Deus, a sentença final. E será baseado naquilo que a pessoa fez enquanto estava viva, seja bom ou ruim. Deixa eu fazer uma ilustração para vocês entenderem o que é a morte. Imagine você numa fila enorme, com uma venda nos seus olhos. Você não sabe se você está no final da fila, se você está na metade da fila ou se você será o próximo da fila. Assim também é a morte. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas nós sabemos que a qualquer momento nós iremos descer à sepultura. E se descermos sem Jesus, estaremos condenados a passar a eternidade queimando no fogo do inferno. Então, a gente precisa
nós precisamos nos preparar nossa alma para a nossa morte, para o dia da volta de Jesus, para o dia do arrebatamento. Aqueles que morrerem em Cristo são que serão salvos. Os que não morrerem em Cristo serão condenados. Isso aqui é uma verdade eterna, não tem como a gente nem discutir. Glória a Deus. E no Evangelho de Lucas, para nós encerrarmos, o Senhor Jesus ele deixou uma pergunta no ar. Está lá em Lucas capítulo 18, no final do versículo 8. Jesus ele encerra o versículo 8 com uma pergunta. Ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Isso aqui é muito sério, irmãos. As pessoas pegam a Bíblia e saem pelas ruas dizendo que são de Deus, que estão pregando a sã doutrina do Senhor Jesus, mas quando você chama elas para dentro das Escrituras, que começa a mostrar os mandamentos, elas rejeitam os mandamentos de Deus. Aí vem a pergunta: como que uma criatura dessa escapa do inferno? Se toda a Escritura nos manda nós lermos, ouvirmos e guardarmos as coisas que estão escritas na palavra de Deus, não é só no livro de Apocalipse, é em toda a Escritura Sagrada. Aí eu estou com a Bíblia na mão, mas eu não creio na Bíblia, aí eu quero ir para o céu? Impossível. A igreja brasileira precisa se acordar para a realidade. Os ministros precisam começar a ensinar o que está escrito na palavra de Deus, sem aumentar e sem diminuir. E são muitas coisas que devem ser pregadas e que estão sendo negligenciadas. Ósculo Santo, saudação bíblica em nome do Senhor Jesus, batismo em nome do Senhor Jesus, mandamento do véu que está revelado em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a submissão da mulher, o marido amar sua esposa como Jesus amou a igreja, as vestimentas cristãs. A igreja, em sua maioria, hoje se veste da mesma forma que o mundo se veste. Fala da mesma maneira que o mundo fala, praticam as mesmas coisas que o mundo pratica, e era para ser o contrário disso aqui. Era para a gente ensinar as Escrituras sem aumentar uma vírgula, sem diminuir uma vírgula, e viver na prática os mandamentos de Deus. Então, que esta palavra sirva de reflexão para a tua vida. Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.